para ter a vida, a condição para ter a vida, a condição imposta por Deus, soberano de Israel, para você ter a vida, a condição imposta pelo soberano de Israel, para mim, para você e para toda a humanidade. Toda a humanidade existente, que já existiu e que existirá. A condição, veja que eu estou falando, quem já existiu, os que estão existindo, 8 bilhões de seres humanos no planeta, e os que vierem a existir. Vê se você abre a cabeça. Vê se você abre a cabeça. Vê se a senhora, se o senhor abre a cabeça, abre o entendimento. Abrir a cabeça é abrir o entendimento. Abrir a cabeça é abrir o entendimento. Vê se você consegue acompanhar o raciocínio, que é a fé racional. Vê se você consegue acompanhar a fé, o raciocínio, a fé racional. Abre a cabeça. Diz que Satanás cegou o entendimento. A maioria dos que estão enfiados dentro da igreja, dentro do evangelho, dentro do cristianismo, que tem uma vida desqualificada, mas não é nem vida, não se pode chamar de vida aquilo ali. Se a gente começa a avaliar, começa a examinar pessoa ou as pessoas que inclusive estão dentro da gravata, com cargo dentro da igreja, inclusive estão dentro da gravata, cargo. Se a gente começa a avaliar a vida dela, olhar para ela, entrar na essência dela, você já sabe que ela não tem o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, ela não tem a vida, ela não tem parte, ela não tem parte. Disse Jesus: quem não tem o meu Espírito, esse tal não é meu. Mas é evangélico, é cristão, ou se diz cristão, se diz evangélico, às vezes tem cargo, é bispo, é pastor, é apóstolo, é presbítero, é missionário, é obreiro, é isso, é aquilo. Só uma besta humana que não tem o Espírito Santo, que acredita em você e que dá ouvido para você, que eu nem te escutar, não te escuto. Quanto mais ouvir, nem me espelhar, não me espelho. Não sigo o teu conselho. Você falando, o cachorro latindo, dá na mesma. Não quero saber a teu respeito. Não quero você como instrutor. Não quero você como guia. Não quero você como exemplo de vida. Não quero. Você não tem vida. Você não tem casamento. Você não tem saúde. Você não tem paz. Você não tem nada. Você é um ator, uma atriz, ou um sujeito desempregado que encontrou dentro da religião o meio de você arrumar alguns reais, talvez até meter a mão no dízimo, na oferta, para você poder atender sua necessidade material, mesmo sabendo você que você vai morar com o diabo, que nem o Judas. Ele foi morar com o diabo, porque ele metia a mão na sacola igual você faz. E Jesus sabia que ele metia a mão na sacola, e não impediu ele, nem tirou a tesouraria dele, porque quem quer ir para o inferno que vá. Então abra a cabeça, abre o teu entendimento, larga a mão de ficar iludido e tentando arrumar um meio de sobrevivência dentro de uma igreja, ou dentro do segmento evangélico, dentro de uma religião, de uma instituição, de uma denominação, que você não tem nada a ver com o cristão, e muito menos você não tem nada a ver com Jesus, porque você não tem o Espírito de Jesus. A condição para ter a vida é ter o Espírito.
Quem não tem o Espírito não tem a vida. A vida vem do Espírito da vida, que é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não é dado a quem não se entrega. A condição para ter o Espírito de Deus é se entregar. A condição para Rose ser minha esposa foi se entregar para me casar comigo. E ela recebeu o meu sobrenome. Eu não recebi o sobrenome dela. O sobrenome dela é Paulino. O meu é Silva. E ela é Rose Paulino da Silva. Ela tem o meu nome. Porque eu sou o esposo dela. Porque eu sou o provedor dela. Porque eu sou o responsável por ela. Não é ela que é responsável por mim. Ela não saiu da casa dela e foi lá na minha casa. Eu moro em São Paulo, morava em São Paulo, ela no Rio. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Ela não saiu do Rio de Janeiro e veio a São Paulo pedir para minha mãe e para meu pai minha mão em casamento. Eu que saí de São Paulo e fui até o Rio de Janeiro pedir aos pais dela a mão dela. E assumi a responsabilidade que era do pai dela para mim. Ela agora é minha esposa há 42 anos. Eu que cuido dela, velo por ela, zelo por ela, dou a vida boa para ela. Ela é minha esposa. Eu sou o provedor, sou homem, não sou mulher. Eu que cuido dela. Quando eu me entrego ao Senhor Jesus, Ele tem responsabilidade, Ele passa a ser o meu marido. Isaías 54, o teu Criador é o teu marido. Ele é o provedor, Ele que tem responsabilidade por mim, inclusive pela minha alma. Ele é o meu pastor e eu tenho que respeitá-lo, porque Ele vai dar conta da minha alma. Ele é o bispo da minha alma, não é você, nunca foi. Nunca foi nenhum homem da terra o bispo da minha alma e nem o pastor da minha alma, e muito menos o meu guia, o meu exemplo, o meu instrutor, a minha bússola, o meu farol que brilha à noite, a minha ponte sobre as águas, sempre foi o meu pastor, que é o Senhor Jesus. Por isso Ele colocou a Bíblia na minha cabeça, não é no meu bolso, nem debaixo do meu braço, nem no porta-luva do carro que eu uso, dentro de mim. O Espírito de Deus é a palavra de Deus, dentro, não é do lado de fora. Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele tinha a palavra. Quem não tem a palavra não vence o diabo. Não é a letra, é o Espírito da palavra. Então tem um bando de besta humana seguindo o cego. Um cego querendo guiar outro. Não tem o Espírito de Deus, mas diz que tem. E alguém que não tem, acredita em quem diz que tem. Porque quem tem, sabe discernir quem não tem. Quem tem o Espírito de Deus sabe muito bem o que fazer, como fazer e quando fazer. Ele não é um perdido. Ele é guiado, ele é iluminado. Ele é o próprio Deus em vida. Ele é o representante de Deus. Ele é o Senhor Jesus na terra, por causa do Espírito de Deus que está dentro dele. Quem substituiu Jesus não foi Pedro. Jesus não deixou, Jesus não é irresponsável. Jesus não é um irresponsável para deixar a responsabilidade na mão de um comedor de arroz e feijão, seja ele quem for. Comedor de arroz e feijão não tem condição de abater o diabo e nem de ganhar alma. Então ele deixou a responsabilidade assim que ele ascendeu ao céu, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conduzindo a igreja, não é você, rapaz. Você não conduz nem tua mulher, quanto mais a igreja. Você não resolve nem o problema do teu filho, é um perdido, quanto mais a igreja. Abra a cabeça, rapaz. Joaquim Marques Fernandes, Luzia Fernandes, Maria Luísa, Silvia está dormindo, Wilson Pucar, Márcio Câmara. Abra a Bíblia, Joaquim. 1 Coríntios capítulo 14,
Um bando de gente que não sabe nem o que está fazendo, enchendo a patavina, se intitulando evangelho e entrando numa de querer fazer o papel ou ocupar a cadeira do apóstolo. Na falta do Judas, porque o Judas se enforcou, os discípulos jogaram sorte para encontrar alguém para ocupar a 12ª cadeira dos apóstolos. E Matias foi o escolhido dele, ou que foi o sorteado. E esse tal de Matias, só se ia falar dele uma vez, porque ele é o imprestável. Não serve para ficar na 12ª cadeira de apóstolo. Enquanto Pedro estava procurando alguém que não iria incomodar e nem tirar o conforto dele, que é o que a maioria de líder religioso faz. Colocar o truta dele, o comparsa dele, o amigo dele, ali, aqui, lá, na região, no bloco, ali, sei que lá. Palhaçada, rapaz! E quem está falando é o Divino Marco. E você já conhece, não se faça passar por desentendido e nem por uma besta humana. Porque você conhece o pastor Divino. Não se faça de imbecil. É os truta. Por isso que está uma desgraça pelada e um fracasso. Porque não é Deus que colocou você, e nem o seu truta. Porque enquanto Pedro estava buscando um cara imprestável, que não ia atrapalhar o conforto dele e dos demais discípulos, que estava no conforto em Jerusalém, que não queria fazer nada, que a igreja estava dando vidinha boa para ele, como tem um monte de gente desfrutando da vidinha boa que a igreja hoje dá. Não porque você levantou a igreja, você derruba. Quem levantou foi os antigos, que derramou a vida, que abriu mão de abriu mão de tudo e levantou o altar. Não você. Você é um porra-bota, você é um fraco. Conta a história, que o que levanta a igreja é a fé, não é a sua história. Não é os seus somebody love, sua conversinha fiada, suas historinhas bonitas para agradar o público. É a palavra. Você quer ser adorado? Ele disse que eu seria odiado. Serei odiado por todo mundo. Sabe por que eu sou odiado? Porque eu prego a verdade. Sabe por que você não prega? Você não quer perder o dízimo e a oferta do empresário que está te sustentando e te dando vida boa, porque ele é um bobão. Porque se você mandar você ir trabalhar e arrumar arroz e feijão para a tua barriga e para a barriga da tua mulher e dos teus filhos, porque o altar não é teu lugar. Porque enquanto Pedro estava jogando sorte, Deus estava levantando Saulo de Tarso, Paulo. Versículo 1. Segui o amor. Coloca aí, Joaquim, Márcio. Versículo 1 do capítulo 14. Segui. Tudo que você vê, aquela conversinha mole, aquela vozinha de borra-bota, de frouxo, de fraco. Segui o amor. O amor de Deus não é frescura. O amor de Deus não é beijinho, abraço, não é agarração. O amor é dar. Deus amou e deu. Jesus amou e se deu. E eu me dou há 38 anos, 3 meses, 7 madrugadas. Você não pode contar teus dias, porque você não vive nem um dia com Deus, nem no altar. O tempo todo é você pensando na tua barriga, no teu umbigo, farinha pouca, teu pirão primeiro, pensando nos seus negócios e usando as pessoas para você chegar no teu objetivo, que é fazer o teu nome ser servo. Você está querendo construir a Torre de Babel. Você é um Nimrod. Nimrod. E quer usar o ombro das pessoas para você trepar, mas você vai ser trepado. Segui o amor. Segui o amor. O amor é dar, o amor é se entregar, não é tirar, não é usurpar, não é arrancar, é dar.
e procurai com zelo, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais. Os dons espirituais. Tinha um sujeito, deve estar me ouvindo aí, um sujeito aí com um negócio de bispo, não sei o que lá, já até saiu o nome daí. Fica aí, rapaz. Tu não é macho? Tu não é bispo? Fica aí, rapaz. Eu estou aqui, toda madrugada, todo dia, meio-dia. E o tempo todo. E o meu endereço é Avenida Cangaíba 979, Frisco. Se você quiser me encontrar. Mas se quiser que eu vou aí, eu vou aí. Tem negócio de bispo, rapaz. Segui o amor. Pega o que você tem, vende tudo e dá. Você quer um lugarzinho no céu? Faz o que Jesus mandou. Você, bispo, vende tudo e dá aos pobres. Vem aqui pro altar gemer, ralar, vai lá no presídio, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Não é conversa fiada. Os dons, dádiva, os dons espirituais. Mas, principalmente, o dom da profecia. Ide pregai. Tem gente indo para o inferno quando você está pensando em trocar de carro. Botar um relógio de 100 mil no teu braço. Dá para comprar 100 mil cesta básica e levar na comunidade. Dá para dar um fogão, uma geladeira, um saco de comida para o meu pai. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive frio e não me cobriste. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu fui forasteiro e não me hospedaste. Eu tive preso e não me visitaste. Quando foi que nós te vimos com fome e não te demos de comer? Por favor, mantenha o silêncio no santuário. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Quando foi que nós te vimos com frio e não te cobrimos? Te vimos forasteiro e não te hospedamos. Te vimos doente e não fomos visitá-lo. Te vimos preso quando? Quando você ficou com as pernas em cima da escrivania dentro do escritório da igreja e não fez porcaria nenhuma e ficou vendo quanto que estava o seu dinheiro investido no over, no dólar, nos paraísos fiscais. Você estava pensando em comprar uma empresa, 2, 3, 300 para ampliar, para aumentar o seu lucro. Você quer desfalar de quem serve a Deus? Cuidado, porque dele sai maldição. O altar é o lugar da justiça e é nela que eu me apoio. Você está tirando onda, meu caro. Tem almas indo de enxurrada para o inferno. E Deus deu o dízimo e a oferta para arrancar as almas, para impedir as almas de ir para o inferno. Mas tu vai junto com ela. Não é para você botar o dízimo e nem a oferta em lugar nenhum. É aqui nesse altar. Porque o dízimo e a oferta é para manutenção da obra de Deus, não do império. De ninguém. Eu não quero meu nome. Eu quero ser odiado, não amado. Eu quero que se cumpra a Bíblia. Você quer ser pastor? Todos os pastores da Bíblia terminaram crucificados de cabeça para baixo, igual Jesus. Pedro, de cabeça para baixo. O principal, de cabeça para baixo. Não é de cabeça para cima não. Não é sendo aclamado no meio da mídia não, rapaz. Não é aparecendo nos programas de televisão não, com audiência não, para você aparecer. É ele aparecer e não você.
Importa que ele cresça e eu diminua. Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado, João foi queimado no óleo. Você quer o que? Uma casa luxuosa no Alphaville? Vá atrás do chapelão. Você a casa vai pro buraco. Meio-dia o pau vai quebrar. Soberano de Israel, Altíssimo, eu sei que o Senhor está com ódio, o Senhor está com nojo, a ponto de vomitar da boca, porque não é frio nem quente, não é nem mundano e nem cristão, não é nem uma coisa nem outra, meio barro, meio tijolo. O Senhor tem nojo desse tipo de gente que não assume o que é. O Senhor não me ungiu para ser empresário. O Senhor não derramou um óleo 38 anos, 3 meses e 7 madrugadas atrás na minha cabeça para me cuidar da minha vida e arrumar uma casa para me morar. O Senhor me ungiu para ganhar almas. O Senhor me ungiu e mandou que eu não levasse nada, nem alforje. O Senhor disse: ide pregai o evangelho do reino, não é da facilidade. Quando o Senhor disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegar no reino, é o evangelho do reino de poder, não é de conversinha fiada, é pregar com fé, com força, contra o pecado e contra Satanás, é abrir o entendimento daqueles que estão com o entendimento cegado, é libertar da religião. O Senhor odiou os saduceus, os escribas, os fariseus, os hipócritas, que eles sempre existiram e sempre ficaram escorados na ignorância das pessoas. Eles perseguiam o Senhor porque estava diminuindo a receita deles. Eles estavam acostumados a ganhar muito dinheiro, encher os cofres e viver vida de luxo, de luxúria. Mas quando Jesus abria a boca, diminuía o cofre, diminuía a arrecadação, e eles ficavam com ódio, e eles tramaram a tua morte, induzindo o povo a escolher Barrabás e crucificá-lo. E não é diferente nos dias de hoje. Mas nós não tememos a homem, meu Pai, nós tememos a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Eu peço pelas ovelhas, meu Deus, eu peço pelas ovelhas, como é o nosso slogan: um homem a serviço de Deus e das suas ovelhas, até sair da terra, até sair da terra. Ó soberano de Israel, se o Senhor me preserva em vida, então faz o fogo descer logo, faz o fogo descer logo e consumir o que tem que ser consumido. Consagra essa água, beba água. É ou não é? Tudo ou nada. O vai ou racha, o arrebenta a tampa da caixa. Até parece que Deus escolhe um frouxo. Quando Davi foi passar o reino para Salomão, ele disse: coragem e ser homem. Não me falta coragem, meu caro, e nunca deixei de ser homem. Mas há uma consciência, ela é o teu juiz, que faz entender
palha. Tudo é palha. Se eu não te conhecer, que vale a minha existência? Se em meu ser não tiver o Espírito soberano de Israel, que vale o dinheiro, que você é iludido com ele, não tenha medo do seu poder do dinheiro e nem político.